Antigamente era área de gado, né? Depois virou arroz e soja e depois virou arroz tudo sistema pré-germinado. Hoje não, hoje é tudo semi-direto. É. Tem alguma cultura inversa, assim, trabalha 100% com a... Não, só arroz. Só o arroz. Só arroz, daí é só plantar uma vez por ano. A base de um funcionário para cada 100 hectares. Saca? Fazendo a conta 50 hectares. De plantio 900 hectares. 900 hectares de plantio. Sobre capacidade de armazenamento, quanto consegue armazenar por? Aqui a base de colheita é a base de 150 sacos por hectare, né? Aí é colocado na cooperativa, né? Vai para a cooperativa? Vem cooperativa, isso. É direto da lavoura e já levado para a cooperativa. Não faz nenhum beneficiamento. A qualidade para ti no arroz seria um arroz bom para ti? Pode o tipo 1, né? Nós tentamos fazer o branco, né? Que é mais valorizado também, né? Mas nem sempre sai. Às vezes sai tipo 2, mas a grande maioria é tipo 1. E algum problema que tem com a lavoura? Há anos atrás, no ano passado, teve um foco de doença, né? No zone, onde afeta a qualidade, mas tudo mais não. O clima também, que manda muito. Tudo muito clima, na época de floração, né? Mas tudo mais. A parte das atividades, assim, como é feito o preparo é feito todo no inverno, mês de junho e julho. Preparo é feito dentro da água, né? Aí é mexido na terra dentro da água e depois emparelhado e depois botado. Por GPS? Não, é tudo com água daí. É tudo como é que diz, nível água, né? Nivela pelo nível da água. É tudo sistematizado as áreas, né? Aí você nivela dentro d'água. E a parte de agroquímica para poder... Daí é botado
glifosato, né, para dessecação, e depois entrado com semente com adubação, né, já direto na linha. E uma colheita fica como? Com colheitadeira. Colheitadeira? Isso. São quantos? São 4. 2 minhas e 2 do outro colega. E dá mais ou menos quanto tempo assim pra... É a base de 30 dias de plantio e 30 dias de colheita. Entendi de colheita. É. Sobre os cuidados com as sementes antes do plantio, como são escolhidas as variedades a serem plantadas e... Essa questão da semente, né, principalmente a gente tem que cuidar para ter uma semente de qualidade, né? Uhum. Então o IRGA aqui ele faz um processo de certificação. Qual é a importância de ter uma semente de qualidade? Primeiro é que se tu não tem uma semente de qualidade, tu vai estar plantando junto com arroz uma planta daninha, por exemplo. Uhum. Isso aí vai te dar um monte de problema lá na frente. Então uma semente certificada com boa qualidade, tu vai ter 100% arroz, tu vai estar plantando 100% do que tu deseja, né? Sim. E além disso, tu vai ter um bom estande de plantas. Quando tiver uma lavoura uniforme, tu vai ter uma maior eficiência tanto na adubação, ela vai aproveitar melhor os nutrientes que tu vai aportar, e também na questão de controle de plantas daninhas, o herbicida também vai ter maior eficiência, ou seja, o primeiro passo de grande importância para ter uma lavoura de alta produtividade é ter uma semente de qualidade. E a questão de escolha de variedade, aí vai ter vários aspectos que cada produtor busca, dependendo do seu objetivo, né? Mas a gente pode destacar aqui então o potencial produtivo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, as cultivares de ciclo médio são as que apresentam o maior potencial produtivo. Então, grande parte dos produtores eles buscam a semente com esse enfoque, que é um elevado potencial de produção. Mas também está entrando cada vez mais e é extremamente importante a questão de cultivar clear field, que é tu poder utilizar um herbicida que controle o arroz vermelho, que é a principal planta daninha no cultivo do arroz irrigado. Então esses dois seriam dois aspectos importantes, o potencial produtivo da variedade e ela ser uma cultivar clear field. E o outro aspecto seria a qualidade de grãos. Então alguns produtores que eles querem vender, por exemplo, um mercado específico, onde prima pela qualidade de grão, ele vai então plantar um guri, um cuitá, um Liga 417, que é uma cultivar que geneticamente ela tem as características de ter um grão com uma boa qualidade. E também dá para ponderar aqui a questão de adequação ao sistema de cultivo, né, que o arroz a gente pode cultivar com diferentes sistemas de cultivo, e um deles é o pré-germinado. Então, caso o produtor ele escolha o pré-germinado, ele vai ter que buscar uma cultivar adaptada a esse sistema, que daí são as que a EPAGRE desenvolve, né, porque Santa Catarina é um estado que cultiva quase que exclusivamente sobre pré-germinado, e também o manejo da lavoura, né? A janela de semeadura no arroz às vezes é muito complicada, a questão do climática, então aquele produtor dentro do planejamento dele, ele quer aumentar a janela de semeadura, ele pode conciliar então cultivares de ciclo médio com cultivares de ciclo precoce. As técnicas de plantio sobre esse arroz semidireto tipo 1, podia falar sobre isso? A gente tem aqui no estado, então, o cultivo mínimo é a principal forma de sistema de cultivo utilizado. Aqui a gente cultiva o arroz no seco e depois que se entra com a água de irrigação, né? Então, o preparo do solo nesse sistema, que hoje em dia ele representa mais de 70% da área do estado, né? Então, o preparo é realizado após a colheita, né? E durante o inverno pode ou não semear uma cobertura de inverno, como um azevém, por exemplo, e posteriormente a semeadura ela é realizada no solo posterior a uma dessecação dessa cobertura vegetal. Ou seja, o revolvimento ele ocorre e o preparo do solo ocorre após a colheita, mas porém na safra seguinte, quando for semear o arroz, tu só desseca aquela cobertura que vai estar estabelecida. Então esse é o sistema que predomina aqui no estado. Em menor escala, tem o plantio direto, que nesse caso não tem nenhum revolvimento de solo, tu vai somente fazendo o manejo da vegetação com herbicida de ação total, por exemplo, o glifosato, né? E no caso pode ou não inserir um azevém na entre-safra, e tu também realiza essa semeadura somente após ter secado essa cobertura vegetal. A diferença desse para o anterior é que esse aqui tu não faz nenhum tipo de revolvimento de solo. E o plantio convencional, né? Esse aqui é onde há um intenso maior, um maior revolvimento, tu faz um preparo primário, né, com operações mais profundas. Após isso, um preparo secundário, com operações mais superficiais, uma grade destorradora, uma plana para nivelar o solo, incorporar agroquímicos e eliminar plantas daninhas.
O que tu podia comentar pra gente sobre as atividades envolvidas durante o período de desenvolvimento da planta? O que é feito durante esse período? Bom, primeiramente o preparo do solo, aí o produtor ele vai escolher entre cultivo mínimo, plantio direto, plantio convencional, plantio pré-germinado, cada um vai ter uma operação de preparo diferente. E aqui falando mais sobre o cultivo mínimo, que é o que predomina, tu vai realizar basicamente a semeadura e adubação de base, posteriormente um herbicida de pós-emergente. A recomendação é a aplicação de nitrogênio no seco, posteriormente aplicar um herbicida pós-emergente e no máximo 3 dias após entrar com água de irrigação. Depois, dependendo do fracionamento que o produtor adota, ele vai aplicar mais uma ou mais 2 doses de nitrogênio e, se necessário, vai aplicar, conforme o monitoramento, fungicida e inseticida. A irrigação ele pode interromper 15 dias após o florescimento pleno, Isso aqui varia muito dependendo do tipo de solo, mas de 15 a 20 dias. E no seco, então, ele vai proceder à colheita. A questão do agroquímico é principalmente o manejo e fazer o uso adequado dessa ferramenta. Um exemplo, se a gente utiliza ela de forma adequada, a gente vai ter a obtenção de altos rendimentos. O que a gente tem, por exemplo, a gente vai otimizar a eficiência do uso da água. Vai, por exemplo, usar um menor volume com uma maior quantidade de grão produzido, se tiver uma lavoura com bom controle de, por exemplo, ervas daninhas, do que uma lavoura suja. Então, se ele for bem manejado, ele é uma ferramenta, a gente tem que saber como utilizar ela da melhor forma. A correta utilização dele para mitigar impactos ambientais, a gente tem que ter alguns cuidados, por exemplo, aplicar a dose recomendada, utilizar um produto que é recomendado, pelo que a gente tem interesse em estar controlando, fazer a aplicação em condições ambientais adequadas, não aplicar durante vento para dar deriva para uma lavoura vizinha, considerar a questão de temperatura, umidade, regular bem o maquinário e também cuidar também no descarte das embalagens dos agrotóxicos. E também é uma questão ligada mais às práticas de manejo, que hoje em dia a gente tem dados de pesquisa que nos dão subsídio. Nesse sentido, a gente tem algumas questões, por exemplo, o sistema pré-germinado, alguns produtores, após plantarem, eles fazem a drenagem da lavoura e eles dizem que fazem isso com o objetivo de fixar mais as plantas. Isso não é recomendado, porque daí tu vai ter contato de todos aqueles insumos que foram aplicados na lavoura e contato com os mananciais. Então essa não drenagem da água de irrigação no sistema pré-germinado após a semeadura. Uma outra recomendação da pesquisa também é não retirar da água de irrigação da lavoura antes de 30 dias após a aplicação de qualquer produto. Os produtos eles se degradam dentro do quadro do arroz e tu tem que respeitar o tempo que cada produto tem para se degradar. Se tu retirar antes, tu vai estar causando um possível impacto aí com o produto não degradado entrando em contato com o ambiente. E também respeito do período de carência dos produtos, Por exemplo, um inseticida no final de ciclo, tu tem que respeitar, não pode, por exemplo, aplicar um herbicida e uma semana depois estar colhendo e esse produto está indo para o mercado, para evitar resíduo de produto no grão da arroz. Sobre as práticas aplicadas para manejo e conservação dos solos dessa lavoura, o que é feito? Nesse sentido a gente pode dizer que houve um grande avanço, Ali um pouco mais de 15 anos atrás, a gente tinha a maioria do preparo da lavoura sendo feito com plantio convencional, que é aquele que tem um intenso revolvimento. Então tudo desestrutura o solo, revolve mais, e atualmente mais de 70% da lavoura é cultivo mínimo. O cultivo mínimo ele contribui comparativamente com o plantio convencional para a conservação do solo. Além do sistema de cultivo, a gente tem a introdução aí da rotação de cultura, a gente vê a soja cada vez mais entrando em áreas com rotação com arroz, e tudo isso vão contribuir para uma conservação do solo. A gente tem em menor escala o uso de plantas de cobertura, então também é um fator que junto à rotação de cultura e ao cultivo mínimo ou plantio direto vão estar contribuindo nessa questão de conservação dos solos. O que é qualidade da matéria-prima? Como essa qualidade é construída e como pode ser perdida ao longo do processo? Então, no manejo da lavoura, tu vai estar construindo a qualidade, no caso aqui do arroz. Nessa perspectiva, a gente tem alguns exemplos. Um deles é o adequado manejo da irrigação. Tu não retirar, por exemplo, a água antes de 15 a 20 dias do florescimento pleno, isso vai variar com o tipo de solo. Tu
fazer a utilização adequada de agroquímicos, né, respeitar o período de carência, para ter no final lá um produto livre de resíduo de agrotóxico, fazer o controle, por exemplo, de insetos sugadores que vão danificar o grão, vão afetar a qualidade do teu produto, tu colher os grãos na umidade adequada, né, à medida que tu atrasa a colheita do momento ideal, tu tem um grão de pior qualidade, o transporte ágil até a secagem, né, de preferência menos que 12 horas, vai evitar prejuízos pela atividade metabólica dos grãos, realizar a secagem para assegurar essa qualidade dos grãos, né, diminuindo também a atividade metabólica, regular bem teu maquinário, né, para evitar quebras de grão, e também fazer o manejo e armazenamento deles de forma a evitar o desenvolvimento de patógenos e conservar eles até a qualidade final do produto.